Graça e paz, queridos. Na doce paz do Senhor Jesus, eu cumprimento a todos vocês. Hoje, 21/2, estamos aqui mais uma vez para nós comentarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando sobre a lição de número 8, comprometidos com a Palavra de Deus. Deus possa abençoar a sua vida, possa nos conceder um domingo abençoado na sua presença. Esse é o desejo do meu coração. E juntos hoje nós estaremos então comentando a lição de número 8 da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem por título Comprometidos com a Palavra de Deus. É uma lição muito interessante, muito palpitante, muito boa para nós estarmos aqui falando um pouquinho e sendo edificados pela Palavra de Deus. Vamos aguardar mais um pouquinho até que alguns irmãos se acheguem até nós. Enquanto isso, se você quiser pegar a sua Bíblia, o seu Novo Testamento, que nós estaremos fazendo a leitura de dois textos, na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do 14 ao 19, e segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e o versículo 21. Vão se chegando em nome de Jesus para que juntos possamos então estarmos estudando a palavra do Senhor. Vamos aguardar aí alguns minutos, sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, irmã Lourdinha, a paz do Senhor Jesus. Prazer poder estar juntos mais uma vez. Seja bem-vindo todos. Glorificado seja o nome do Senhor, que essa distanciação não tem impedido de nós estarmos juntos, O fato de nós não podermos estudar a palavra de Deus na igreja, presencialmente, não tem impedido de nós estarmos juntos de forma remota, estudando a palavra de Deus. E nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Para mim tem sido assim, é muito bom nós estarmos juntos às manhãs de domingo comentando a palavra do Senhor. Porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que ler, porque eu tenho que me preparar. Se não existir essa motivação, a gente não se prepara, a gente não estuda. Imagine quantos obreiros que por não estarem estudando ou dando aula, não estão estudando a palavra de Deus, não estão lendo as revistas. E isso é uma motivação, pelo menos para mim, para que eu possa estar lendo. É uma motivação para mim, para que eu possa estar me reciclando, para que eu possa estar trazendo à minha mente aquilo que eu já estudei e aprendendo coisas novas. Então, para mim tem sido muito bom estarmos juntos nessas manhãs de domingo, aqui no nosso comentário da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 8 é a lição que nós estaremos falando nessa manhã, comprometidos com a Palavra de Deus. Os irmãos que não têm a revista em suas mãos, vocês podem estar acompanhando as duas leituras que nós estaremos fazendo na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 14 ao 19, e depois estaremos lendo segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e o versículo 21. Seja bem-vindo, irmão Diácono Moisés. Deus abençoe, querido, a sua vida, a esposa, a filhinha. Deus seja contigo, meu irmão, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, irmão Gilberto e esposa, irmã Zenaide. Sejam bem-vindos. Prazer, queridos irmãos, estarmos juntos mais uma vez. Vão compartilhando para que outras pessoas também possam serem abençoadas em nome de Jesus pelo nosso comentário. Então vamos ler, vamos fazer uma oração ao Senhor, pedir ao Senhor que nos oriente, nos dê graça para entendermos a sua santa palavra. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por mais uma manhã em que o Senhor nos permite, Senhor, primeiro estar vivos, primeiro dormir e acordar, respirar esse ar que respiramos, e temos o privilégio de nos reunirmos de forma remota para estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos que Tu venha abrir a nossa mente, nosso entendimento, venha trazer a iluminação do Teu Espírito, para que nós entendamos e compreendamos a Tua Santa Palavra. Abençoe Teus filhos e filhas que ainda se unirão a nós, os que já estão presentes, os que se unirão a nós para que juntos possamos desfrutar da Tua presença, do entendimento, do conhecimento que o Senhor tem para cada um de nós. É o clamor que eu te faço em nome de Jesus.
Amém. Vamos então, meus irmãos, ler dois textos da palavra de Deus, que são os nossos textos bíblicos, dentro da nossa revista, para que nós possamos, então, ter entendimento melhor da palavra do Senhor. O primeiro texto é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 ao 19, e o segundo texto, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e o versículo 21. Vamos ler o primeiro texto, então. 2 Timóteo, do 14 ao 19. Nos diz a palavra do Senhor. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, para que nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são os seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Agora vamos para o segundo texto, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e o versículo 21. Sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas dos homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está aqui. Demos dois textos, 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 14 ao 19, e 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e o versículo 21. Muito bem, meus amados, nessa lição nós vamos estar falando sobre esse tema, comprometidos com a palavra de Deus. O compromisso com a palavra de Deus, eu penso que é das principais características do autêntico movimento pentecostal. Daquele que é cristão mesmo, pentecostal, ele tem comprometimento e compromisso com a palavra de Deus. O genuíno cristão, ele considera, assim, a Bíblia Sagrada como uma inspirada, inerrante palavra de Deus em toda a sua dimensão. E por isso ela é considerada a sua única regra de fé e prática. Por isso nós não abrimos mão de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de pautar os nossos comentários, nossos pensamentos, as doutrinas que nós abraçamos debaixo das Escrituras Sagradas. Nós cremos que toda a experiência espiritual genuína, ela não pode contrariar a palavra de Deus. Qualquer pessoa que contar um testemunho, qualquer pessoa que tiver uma experiência que eu e você possamos estar ouvindo, que não tem apoio bíblico, se não está debaixo das Escrituras Sagradas, nós precisamos ficar com a nossa antena ligada, vamos assim dizer. A Bíblia é a referência para avaliar toda a experiência individual, toda a experiência coletiva. Ela é a bússola que norteia a nossa jornada espiritual e por meio dela nós somos guiados pelo Espírito Santo até o dia em que nós seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor. Por isso que é preciso nós estarmos comprometidos integralmente com a palavra de Deus. E eu louvo ao Senhor, queridos irmãos, pelo interesse de alguns irmãos que ainda se dão o fato de estar conosco, ouvindo o comentário, estudando a palavra de Deus, como são os irmãos que estão nessa manhã. Eu louvo a Deus por isso, porque nós temos tido o privilégio de crescer diante do Senhor. Mas o número daqueles que não desejam, que não querem, que não têm comprometimento é muito grande. Lamentavelmente, um número muito acentuado de irmãos que não têm tido compromisso, ou que não querem aprender, ou que não têm disposição para aprender. Há um desânimo muito grande no meio do povo de Deus que tem roubado esse prazer de estudar a palavra de Deus. Mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão conosco.
O primeiro tópico da nossa lição tem por título A Autoridade da Bíblia. Esse é o primeiro tópico. A Bíblia, todos nós sabemos que é a palavra de Deus, porque ela tem origem na pessoa de Deus. O seu conteúdo foi comunicado por Deus aos homens, homens esses escolhidos pelo Senhor, para escrever o que nós temos em nossas mãos, que nós chamamos de Bíblia. E o selo dessa autoridade aparece em expressões como assim diz o Senhor, como veio a palavra do Senhor, como está escrito. Isso são os selos de que o que nós temos em nossas mãos tem como origem o próprio Deus a quem nós servimos. Então, antes essas considerações, nós não temos como deixar de reconhecer que a Bíblia Sagrada ela é dotada de autoridade absoluta, ou seja, deve ser aceita pelo crente em Cristo Jesus como única regra de fé e de prática. Ou seja, o cristão, se ele quiser ser fiel e obediente ao seu Criador, esse crente, esse cristão, ele deve crer no que a Bíblia diz e fazer exatamente o que ela determina. O primeiro subtópico tem por título Sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. As Escrituras são a base da teologia, são a base epistemológica da teologia, ou seja, o fundamento do nosso conhecimento a respeito de Deus. Não tem como alguém dizer sobre Deus, falar sobre Deus, pregar sobre Deus, se não tiver como base a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. O lema de Lutero, sola Scriptura, ou seja, somente a Escritura, é o princípio protestante. As Escrituras constituem, determinam e governam todo o esforço teológico. A nossa fonte de autoridade é o Espírito Santo falando nas Escrituras, o produto do seu próprio fôlego. Aleluia! E nelas, meus amados, a igreja que somos nós tem um texto objetivo contra a autoilusão demoníaca e um recurso para a correção. As Escrituras são o mapa autêntico da ordem espiritual e através dela nós encontramos o Deus vivo em sua autorrevelação misericordiosa. E o falar de Deus torna-se possível porque é baseado na informação da revelação verificável aqui expressa dentro das Escrituras Sagradas. Então as Escrituras Sagradas são inspiradas aos seus leitores porque em si mesmas ela tem aquilo que nós precisamos. Vem a inspiração de Deus que eu e você necessitamos, que eu e você precisamos. Então não abra mão de ter as Escrituras Sagradas em tuas mãos. Não abra mão de ter a Bíblia em tuas mãos. Não abra mão de ser alguém que se baseie naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. De alguém que se baseie naquilo que a Escritura Sagrada tem para nós. Amém, queridos? Muito bem. O segundo subtópico tem por título Nossos Fundamentos. O fundamento da nossa doutrina espiritual e cristã está fincado unicamente nas Escrituras Sagradas. Elas são a principal regra de fé e prática do verdadeiro cristão pentecostal. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Nós não precisamos de algo novo. Paulo foi bem claro que não se pode colocar um outro fundamento. Portanto, meu irmão, minha irmã, é insana a acusação de alguns segmentos do cristianismo, como por exemplo, principalmente, aliás, da orbe do protestantismo cessacionista, de que os pentecostais, que somos nós, baseiam suas crenças e práticas nas emoções e que ensinam a crença do cânon aberto. Esta é uma interpretação equivocada dos nossos irmãos reformados em relação a nós que somos pentecostais. Pois nós cremos piamente que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos e com os profetas no Novo Testamento. Portanto, sola a Escritura, sola a Escritura, somente a Bíblia é que nós cremos. Nós guardamos ela em nossos corações, tentamos estudá-la e aprender aquilo que o Senhor Deus tem para cá as nossas vidas. O terceiro subtópico tem por título Não somos deístas.
O que significa deísta? Deísta é a crença que, apesar de admitir a existência de um Deus supremo, que criou o universo e o homem, ensina que depois da criação, o Senhor os entregou para ser governado pelas leis da natureza. Nós não somos deístas, nós não cremos assim. Em outras palavras, ele deu corda ao mundo como quem dá corda a um relógio e o deixou sem mais cuidado da sua parte. Nós não cremos assim. Para os seguidores desta doutrina, Deus ele limitou-se tão somente a criar-nos e abandonou a seguir a sua própria sorte. Houve inclusive um momento da história que o povo de Israel, o povo judeu, se fizeram deísta. No livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 12, traz ali uma descrição que o povo de Israel tinha se desviado da presença de Deus. E essa crença também é conhecida como racionalismo, pois é a religião do natural e racional, baseado no raciocínio puramente humano. Eles elevam a razão a uma posição de supremo guia, dispensando o revelado. Porém, nós, os cristãos, o cristianismo é uma fé que se baseia na revelação de Deus, que o Senhor Deus fez de si mesmo, que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Ele se mostrou ao homem em suas ações desde a criação, revelando-se a Adão, revelando-se aos patriarcas, revelando-se a Moisés e ao povo de Israel. O Senhor ele encerra o Antigo Testamento revelando-se especificamente aos profetas. Amós, capítulo de número 3, versículo 7, nos deixa esse entendimento. Contudo, o ponto mais alto da revelação divina foi a vinda do Filho de Deus em carne. Foi a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. E sem esta revelação, nós estaríamos condenados à ignorância e à morte eterna. Se Cristo não tivesse vindo, nascido de uma virgem, o que seria de nós? Aonde nós estaríamos? O que seria de nós? Ele enviou o seu Filho para estar conosco e o Filho enviou o Espírito Santo para estar em nós. Portanto, meus irmãos, nós não somos deístas, nós somos sim teístas. Repito, teísta com T. O teísmo, a fé repousa em um único Deus, pessoal, criador, autoexistente, autossuficiente, onipotente, onipresente, onisciente, imanente e transcendente na mesma proporção e que subsiste em três pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, nós não somos deístas, nós estamos teístas. Um é com D, que são os falsos, outro é com T, que são genuínos, que somos nós. Então, somos teístas. Amém? O segundo subtópico da nossa lição tem por título Zelo pela Doutrina. O zelo pela doutrina é um marco no pentecostalismo genuíno. Há uma conscientização de que o crente não sobrevive sem maturidade espiritual e cristã. E ela é adquirida com o estudo da palavra de Deus. Não há possibilidade de nós crescermos, de nós amadurecermos, de nós conhecermos a vontade de Deus para as nossas vidas se nós não estudarmos, se nós não lermos, se nós não perguntarmos, se nós não discutirmos sobre a palavra de Deus. Por isso, desde cedo, o crente é incentivado a conhecer as Escrituras Sagradas. Haja visto que a grande maioria dos cristãos dos dias atuais não querem, não desejam, não estão presentes, abrem mão de estar estudando a palavra de Deus. Haja visto que a grande maioria hoje prefere ficar em casa nos cultos de doutrina, nos cultos de ensino, nos cultos que nós temos a oportunidade de tirar dúvidas, os cultos de escolas bíblicas dominicais. Está dando para os irmãos compreender? Hoje é um fastio muito grande no coração da grande maioria da igreja local. As pessoas não têm tido mais interesse. E a Bíblia ela contém ensinos preciosos, indispensáveis para que eu e você, para que a pessoa viva. Esses ensinos
é que constitui a doutrina bíblica, ou a sã doutrina. Nós não podemos, ou seja, não pode ser confundida com costumes, que são hábitos guardados por determinados grupos de pessoas dentro de um período de tempo. Nós estudamos a palavra, aprendemos a palavra, guardamos em nossos corações para servir melhor ao Senhor. Então, vamos para o primeiro subtópico do segundo tópico, que tem por título Ensino ou Instrução. Na sua segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, ele disse: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Observe o texto, queridos. Doutrina é a palavra de origem latina que significa o ensino dos doutores, ou seja, o ensino dos sábios, o ensino de quem sabe. No caso da Bíblia Sagrada, nós dizemos que a doutrina ou a sã doutrina é o ensino constante das Escrituras Sagradas, fruto da inspiração do Espírito Santo aos escritores dos diversos livros bíblicos, ou seja, aquilo que o Senhor Deus quer que o homem saiba para se salvar e ter a vida eterna. Por isso nós não podemos abrir mão de lê-la, de estudá-la. Seguir a doutrina bíblica é seguir a vontade de Deus para o homem. E é por isso, meus irmãos, que muitos se têm levantado contra a doutrina, porque ela implica na renúncia do eu, ela implica na renúncia do ego. A doutrina implica na renúncia de nós mesmos, sem que é impossível seguir a Jesus. Daí porque Jesus foi interrogado pelo sumo sacerdote a respeito da sua doutrina. Na época que o Senhor ensinava e pregava, não foi muito aceito pelo sumo sacerdote, porque ele pregava a renúncia. Ele pregava abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. A doutrina de Jesus, ela é impressionante. Ela traz mudança de caráter, ela traz mudança de direção. Se nós observarmos os textos de Mateus, capítulo de número 7, versículo 28, e capítulo 22, versículo 33, nós vamos observar que nesses textos, a doutrina de Jesus ela é apresentada como algo que admira, que causa assombro para os ouvintes, mostrando ser algo diferente, algo que não se confundia nem com a religiosidade existente, nem com as filosofias que também faziam parte dos discursos e ensinos ministrados naquela época. A doutrina do Senhor Jesus, meus amados irmãos, portanto, como se pode observar, é algo que não obedece culturas, não obedece costumes, nem a lógica humana. O apóstolo Paulo, em seus escritos, sempre demonstrou a sua preocupação que a doutrina tivesse sempre um espaço privilegiado, não só na vida de cada crente, mas nas igrejas locais, pois Paulo entendia que ser salvo era ter adotado uma nova doutrina. Romanos 6, versículo 17. Paulo entendia que os inimigos dos crentes são os que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina. Romanos 16, versículo 17. Paulo entendia também que o culto não tem sentido se não houver doutrina. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 6 e versículo 26. Paulo entendia, meus irmãos, que a vida familiar deve ser construída, notadamente, a educação dos filhos pela doutrina do Senhor. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Então não há como nós abrirmos mão da palavra, da doutrina, do ensino da palavra de Deus. Por isso que nós temos que amar a Bíblia. Se conseguirmos amar a Bíblia, nós estamos amando a Cristo, porque Cristo é a palavra. O segundo subtópico tem por título Conteúdo da fé. A palavra doutrina, ela se explica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como credos, como confissão de fé e declaração de fé.
Esses são documentos, né, eclesiásticos distintos, mas como um mesmo propósito. Quando nós falamos de credo, confissão de fé, declaração de fé, tudo isso são aquilo que nós cremos, são aquilo que nós seguimos, retirado das Escrituras Sagradas. Interpretar as Escrituras Sagradas para sintetizar o ensino da igreja é o que nós fazemos. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas, específicas. São interpretações autorizadas das Escrituras Sagradas, aceitas e reconhecidas por uma igreja ou por uma denominação. Então, todas as denominações, todas as igrejas do mundo possuem algum tipo de conjunto de crenças, seja ela escrito ou não, não importando o nome dado aos ensinos que norteiam a vida da instituição cristã. Mas a verdade é que todas as igrejas têm a sua doutrina, têm o seu credo, têm a sua confissão de fé, a sua profissão de fé. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a única autoridade inerrante para a nossa vida. Não é um credo, mas sim uma fonte primária. O credo declara a verdade em forma lógica da doutrina. E a Bíblia é para ser crida, é para ser obedecida. O credo é para ser professado e ensinado. No credo nós aprendemos que existe uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No credo nós aprendemos que o batismo nas águas é por imersão. No credo nós aprendemos que ser batizado com o Espírito Santo, as suas evidências é o falar línguas. Em outras palavras, a Bíblia ela precisa ser interpretada e compreendida para uma adoração consciente. E isso nós retiramos da nossa profissão, no credo que nós cremos, daquilo que a nossa denominação abraça como regra de fé. Terceiro subtópico tem por título a nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa declaração de fé, ela expressa o pensamento e a vida da igreja. Está absolutamente submetida às Escrituras Sagradas e em conformidade com elas. Nós não podemos ter uma declaração de fé ou um credo se não tivermos como base as Escrituras Sagradas. Portanto, não é um documento de autoria particular, é algo que está na Palavra de Deus. O conjunto harmônico e bíblico dessa declaração de fé, meus irmãos, caracteriza-se por uma similitude no rigor, vamos assim dizer, da observação doutrinária estabelecida pela vivacidade da palavra de Deus. É tudo retirado de lá. Mesmo em forma sintética, abrange todas as principais doutrinas bíblicas, facilitando assim o conhecimento e conservando a nossa mente contra as muitas heresias que surgem dia após dia. E a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. As Escrituras Sagradas, no entanto, elas precisam ser interpretadas para que todos conheçam a sua mensagem. Por isso que nós precisamos estudar, por isso que nós precisamos lê-la, por isso que precisa saltar em nossos corações prazer em estudar, em ler a palavra de Deus. A declaração de fé servirá como proteção contra as falsas doutrinas e contribuirá, sim, para a unidade do pensamento teológico, que digais todas uma mesma coisa. É o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. É para isso que eu e você possamos falar, como diz o nosso pastor Sibolete, e não uma outra palavra. Lembra que ele fala bastante sobre isso? Então, por isso que devemos estudar, por isso que temos que estar pautados nas Escrituras Sagradas, por isso que nós temos que ter uma declaração de fé, por isso que nós temos que seguir uma orientação retirada das Escrituras Sagradas, uma interpretação coerente que apoie a nossa fé, que nos oriente, que nos diga a direção a seguir. Então, trata-se ainda de um material didático para ajudar as igrejas no preparo dos candidatos, por exemplo, ao batismo, e também na formação espiritual dos novos convertidos. Tudo isso são a nossa declaração de fé, de onde nós tiramos nosso discipulado, de onde nós aprendemos algumas práticas que nós vivemos no meio
no corpo da igreja, bem como mostrar para a sociedade aquilo que nós cremos e aquilo que nós praticamos. Então, é de suma importância que nós baseemos a nossa fé nas Escrituras Sagradas, retirada da nossa declaração de fé. E toda denominação, toda igreja tem um credo ou uma declaração de fé que, se baseado nas Escrituras Sagradas, norteia e nos orienta ao caminho correto a ser seguido. O terceiro tópico da nossa lição tem por título o cuidado quanto aos modismos. Terceiro e último tópico da nossa lição. Nós vivemos no tempo em que a Bíblia denomina de tempos trabalhosos. Paulo fala isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Nós estamos vivendo esses tempos trabalhosos. E são dias em que surgem com grande intensidade inovações e modismo no meio do povo de Deus. Quantas coisas têm se levantado ao longo de anos. Levanta, cai, levanta outras novas. Porque são dias de proliferação dos falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres e doutores, até para que haja o cumprimento da palavra de Deus. Nós devemos, meus irmãos, ser extremamente cautelosos com todo o movimento e ideia que aparecer no meio do povo de Deus. O primeiro tópico tem por título modismo. Modismo é algo que tem aparecido de forma constante no meio do povo de Deus. Palavra própria da língua portuguesa, que vem da raiz latina mode, que era uma medida agrária antiga, de onde retirou o seu significado de limite ou de limitação. Ou seja, é aquilo que está na moda e que tem caráter passageiro. O modismo, meus amados, é sempre uma criação humana que está sujeito a limitações de tempo e de espaço e que não perdura por muito tempo, que tem a mesma natureza do seu Criador, ou seja, é como a flor da erva, é como um conto ligeiro. Não tenha dúvida disso. Nós vemos que, de um lado, nós temos a palavra de Deus, que como seu autor é imutável, é permanente, não sofre qualquer alteração ou limitação. E do outro lado, nós temos o modismo, que são criações humanas que, como seu autor, são introdução de novidades. Algo próprio de um ser criativo e cheio de invenções, como é o homem, lamentavelmente. Mas que, assim como o homem, é algo passageiro, que não tem consistência, que não tem duração. Não existe comunhão entre luz e trevas, entre a verdade e as mentiras. E modismo, meus amados irmãos, são falsificações da palavra de Deus. São atitudes que não têm qualquer compromisso com Deus e, portanto, não podem ser adotados nem acolhidos por tantos quantos têm comunhão com o Senhor. Por isso a necessidade de eu e você estudarmos a palavra do Senhor. Se Deus tem compromisso com a sua palavra, e se ela não muda, e se ela é a verdade e a luz, nós temos que somente crer nela e nos valer dela, como a nossa regra de fé e prática de nossa conduta moral, de nossa conduta espiritual. Não entra nessa moda, nessas inovações, nesses modismos que estão aí batendo a nossa porta dia após dia. Ocorrem vários modismos na orbe evangélica que são puramente aberrações e que o autêntico crente, o autêntico cristão, ele deve ficar muito longe disso. Eu posso citar muitos aqui, eu vou citar pelo menos 3 exemplos, né? Mas a lista é muito grande. Eu ficaria aqui a manhã toda falando sobre modismo. Vou citar aqui os mais conhecidos de todos nós, por exemplo, bênção da água, né? A prática da bênção da água tem estado aí, claro e patente, por exemplo, nas mídias sociais, na TV, nos cultos que nós observamos em muitos canais de televisão, né? Tem-se nítido animismo inserido indevidamente no meio do povo de Deus. Sim, essa prática nada mais é do que uma roupagem evangélica para a água benta. É uma das primeiras práticas pagãs
absorvidas no romanismo. E nós vemos isso dentro da igreja. Alguém orando pela água, alguém orando por um elemento, a água e bebe, ou então por uma flor, por um lenço, alguém orando por um sal grosso, alguém orando por algum objeto, e normalmente esse objeto é comprado. Normalmente esse objeto é um souvenir que se paga para ter. Isso é uma prática de animismo. Nós, como cristãos genuínos, precisamos olhar para a palavra de Deus e ficarmos atentos a isso, queridos. Não é pela água que se purifica alguma coisa, nem que se consegue alguma bênção da parte de Deus, muito menos que se espanta demônios ou espíritos malignos, mas por uma vida de comunhão com Cristo. É o que nós precisamos, de uma vida de inteira entrega, de santidade. A água na Bíblia Sagrada, meus amados, é símbolo da palavra de Deus. E é por ela que nós somos santificados, é por ela que nós somos regenerados. O único momento em que nós usamos água com significado espiritual na Bíblia Sagrada é o instante do batismo, em que, por imersão em água, testificamos publicamente que nós cremos em Jesus, que nós nascemos de novo e estamos mortos para o mundo. É um instante singular, único, em que nós usamos a água. Fora disso, que nós temos observado nas mídias, em algumas igrejas, em algumas práticas, completamente fora da palavra de Deus. Nós não temos e não vemos apoio bíblico para isso. Para você orar, botar um copo de água em cima de uma televisão, de um rádio, e depois beber como se fosse um Doril. Bebeu a água orada, o teu problema sumiu. Não. Vamos ficar com a palavra de Deus. Vamos permanecer com a palavra de Deus. Vamos santificar as nossas vidas. Vamos buscar mais o Senhor em oração, em santidade. Vamos manter uma vida de mais comunhão com Cristo, para que nossa vida realmente mude, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos descobrir a boa, perfeita vontade de Deus para com as nossas vidas. A segunda prática que eu gostaria de destacar aqui é a queima dos pedidos de oração, ou então chamado de queima das necessidades, ou ainda queima dos pecados dos antepassados, ou queima das maldições hereditárias. É o que são, felizmente. Perdoe-nos. Vamos continuar. Entrou aqui do nada uma pesquisa de voz. Celular é uma benção, né? Muito bem, vamos para o segundo. Queima de pedido de oração, queima de necessidades, ou ainda queima de pecados dos antepassados, ou ainda queima de maldição hereditárias. Essa prática de se levar o fogo para destruir ou para a purificação de algo é nitidamente uma prática retirada dos cultos pagãos, que o digam os sacrifícios feitos a Moloque, que eram sacrifícios abomináveis aos olhos do Senhor. Está lá no Antigo Testamento. E por fazer algo que o Senhor já declarou explicitamente em sua palavra, que abomina, nós não deveríamos vivenciar essa prática e não devemos concordar com essa prática. Esse tipo de modismo é puro animismo, pois é dar ao fogo o poder espiritual de atendimento às nossas preces, às nossas orações, o que contraria totalmente o que ensina as Escrituras Sagradas. Nós precisamos repudiar esse falso ensino. Precisamos repudiar esse falso ensino. Falso ensino é um verdadeiro exercício de feitiçaria. Eu lembro que eu lá, quando estava no espiritismo, eu fazia muito isso. E nós precisamos olhar mais para a palavra de Deus. Um terceiro que eu poderia citar aqui para os irmãos são purificações de ambientes. Já ouviu falar isso? Para a proteção do crente e da sua família. Quantas vezes nós já observamos isso nas mídias, nos cultos de TVs? Nessas chamadas purificações são utilizados então os mais variados elementos, tais como sal grosso, rosa ungida, óleo de Israel, água do Rio Jordão e tantas outras coisas que nos fazem lembrar as relíquias da Igreja de Roma, que tantos absurdos e crendices causaram
na cristandade na sua época. Meus irmãos, isso é pura idolatria, misturada com a mais banal feitiçaria. Como pode um servo de Deus, que somos nós, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, crer que, para estar livre dos espíritos malignos, deve ter sal grosso em casa, rosa ungida, ou ter um frasco com água do Rio Jordão? Qual é a diferença desse proceder com aqueles que usam patuais, com aqueles que usam fitas benzidas, com aqueles que usam pé de coelho, figas ou outros conhecidos amuletos e talismãs? Qual é a diferença? Evidentemente nenhuma. Por isso que nós precisamos ficar com as Escrituras Sagradas. As pessoas crentes que se deixam levar por isto são tão cegas quanto os incrédulos, para não dizer que estão ainda mais longe da salvação do que aqueles, porque, por pura ignorância, não sabe que o Senhor Jesus liberta de tudo isso e não impõe essas coisas, como é defendido pelos pregadores desse falso supersticioso evangelho. Nós não podemos permitir que isso se achegue até nós como uma forma de se achegarmos a Deus. A palavra de Deus está clara e patente para todos nós aprendermos qual é a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E isso é um resultado da ignorância espiritual de muitos cristãos nesses últimos dias, da falta de estudo da palavra de Deus, do menosprezo que o ensino da Bíblia Sagrada tem tido em muitas igrejas. Em muitas igrejas. Haja visto que os cultos menos concorridos são escolas dominicais. Os cultos menos concorridos são os cultos de doutrina. Os cultos menos concorridos são os cultos de ensinos da palavra de Deus. Você quer ver a igreja vazia? Vai no culto de ensino. Quer ver a igreja cheia? Vai no culto de domingo. Nós temos sentido cada dia menos desejo de aprender, menos desejo de crescer, menos desejo de amadurecer. A igreja está passando por dias difíceis. O esfriamento espiritual, a falta de apego pela palavra, tem sido muito grande, tem sido crescente. E nós não podemos ser levados por isso, nós não podemos nos permitir nos afastarmos da sã doutrina, da palavra de Deus, daquilo que o Senhor deseja para com as nossas vidas. Somente a verdade pode libertar o pecado. E a verdade é a palavra de Deus. É a única que testifica de Cristo. Não abra mão, meu irmão. Não abra mão, minha irmã, da palavra de Deus. Não abra mão dos ensinos que as Escrituras Sagradas nos orientam, nos proporciona, em nome de Jesus. O segundo subtópico do terceiro tópico tem por título: procura apresentar-te a Deus. É uma parte do texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Lógico, como obreiro de Deus, nós procuramos muitas coisas, é verdade. Procuramos estudar, procuramos orar, procuramos nos santificar, procuramos servir as pessoas, procuramos frequentar os cultos, procuramos contribuir financeiramente, procuramos crescer como obreiros. Mas observe o texto: procura te apresentar a Deus aprovado. Tudo isso que eu citei é importante, mas existe algo mais importante que nós devemos fazer. Devemos procurar nos apresentar a Deus. Aleluia! E é nesse detalhe que muitos falham. Muitos obreiros se apresentam à igreja. Muitos obreiros se apresentam à sua denominação. Muitos obreiros se apresentam ao seu pastor, aos congregados que ele serve, mas às vezes se esquecem de se apresentar a Deus. Deus é o Senhor de toda a sua própria obra. Ele é o responsável, queridos, pela divisão das tarefas de sua obra. É a Ele a quem nós devemos prestar contas dos nossos trabalhos. O obreiro de Deus deve conversar com Deus todos os dias. E essa comunhão diária proporcionará, com certeza, o aperfeiçoamento do servo de Deus. Existem obreiros que não oram, que quase não estudam a palavra de Deus, que não se apresentam a Deus. Lamentavelmente,
O grupo é muito grande desses que não se preparam. E aí, quando tem uma oportunidade de pregar, sem o devido aviso, me pego desprevenido, eu não estava esperando. Não. O obreiro precisa estar preparado. O homem que serve a Deus, o homem que se diz obreiro, precisa andar preparado. Uma vida no altar de oração, uma vida de comunhão e santificação com Deus, uma vida de preparo na palavra de Deus. Nós não podemos dizer no microfone, fui pego desprevenido, não estava esperando. Eu tenho que estar ali pronto para a guerra, pronto a ser chamado, pronto para testificar. Repito, existem obreiros que não oram mais, que quase não estudam mais a palavra de Deus, que não se apresentam mais a Deus. Como é que pode uma pessoa ser bem-sucedida na obra de Deus, que se caracteriza pelas lutas espirituais com as forças do mal? Como é que nós podemos vencer as dificuldades se nós não nos colocarmos diante da presença do Senhor como necessitados, como os dependentes dele? O apóstolo Paulo diz que o obreiro deve se apresentar a Deus, mas diz também de que maneira este obreiro deve se apresentar a Deus. Paulo disse que ele deve se apresentar aprovado. E o que significa? Significa que nós temos que ter a aprovação de Deus e da Bíblia para aquilo que nós fazemos. No texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, a palavra grega parastesal ou parastesai, traduzida aqui por apresentar-te, significa apresentar para o serviço. Ou seja, dá a ideia de utilidade para o serviço. Então eu tenho que estar pronto. Eu tenho que buscar fazer a minha parte. O obreiro aprovado por Deus, penso eu, que ele prega e ensina sem engano. O apóstolo Paulo ele nunca usou de engano em suas pregações. Diferente de alguns falsos mestres da sua época, que pregavam e ensinavam com argumentos falsos, né? É preciso ter muito cuidado com os lobos vestidos de ovelhas que andam a enganar os crentes incautos, irmãos. O verdadeiro obreiro, ele se caracteriza, o obreiro aprovado, além de pregar e ensinar sem engano, ele prega com pureza. Paulo pregava por amor a Cristo. O Senhor Jesus era o seu alvo. E atualmente há muitos falsos obreiros que visam lucros e bens financeiros. O falso mostra-se tão bem vestido de verdadeiro que, se possível fosse, enganaria até mesmo os escolhidos. São falsos milagres, falsos milagreiros, falsos ensinos, falsos mestres, falsas profecias, falsos profetas. As igrejas locais estão proliferadas de obreiros corrompidos, muitas vezes distanciados da verdade, como os mestres da lei de Deus nos dias do Senhor Jesus, lá de Mateus 24, do 11 ao 24. E o crente precisa estar informado sobre este fato. Nós, como igreja do Senhor, precisamos estar atentos quanto a este fato. 3. O terceiro subtópico, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Ainda retirado aqui do versículo 15, de 2 Timóteo 2. Nós temos muitos motivos para nós nos orgulharmos como obreiros de Deus. Primeiro, nós fomos criados por Deus. Somos sustentados durante toda a nossa vida por Deus. Nós fomos salvos por Jesus. O Espírito Santo habita em nosso coração. Os anjos de Deus nos protegem todos os dias. Nós fazemos parte da mesma comunidade de Abraão, Jacó, Elias, Davi, Pedro, Paulo, Débora e de outros servos de Deus, que lá no passado e do presente serviram e se submeteram a Deus. Hoje nós pertencemos à Igreja de Jesus Cristo, ou seja, pertencemos a um povo salvo por Jesus Cristo, espalhado por toda a terra. Nós somos privilegiados. Nós temos muitos motivos para nos orgulharmos, queridos. Portanto, um obreiro, um homem, uma mulher de Deus, não deveria ter o que se envergonhar. Mas não é isso o que acontece na prática, pois nós sim nos envergonhamos de muitas coisas. Por exemplo, eu me envergonho de ver pregadores cobrando alto preço para pregar.
o que receberam de graça da parte do Senhor Jesus. Eu me envergonho de ver obreiros brigando com outro obreiro por causa de dinheiro, por causa de membros, por causa de região geográfica, por causa da direção do trabalho. Eu me envergonho de ver obreiros que deveriam agir com transparência, usar o dinheiro sagrado de dízimos e ofertas que o povo de Deus dá para a obra de Deus, para uso próprio, comprando mansões, comprando aviões, viajando de primeira classe para pregar e comprando até jatinhos de milhões de dólares. Como tem isso, queridos? Eu me envergonho, sim, de ver tantos obreiros se separando de suas esposas e famílias, namorando com suas secretárias, assistentes e membros da congregação e continuarem a ministrar como se nada tivesse acontecido. Eu me envergonho, sim, de ver obreiros que não conhecem a Bíblia Sagrada e querer ensinar alguma coisa espiritual ao povo de Deus. Eu me envergonho, sim, de ver pessoas se rebelando nas igrejas e abrindo outras denominações com nomes estranhos, causando vergonha aos que seriamente servem a Deus. Eu me envergonho, sim, de ver, na época de eleições, os púlpitos das igrejas serem usados por oportunistas que só querem um voto. E nada, mas estamos de volta. Queridos irmãos, com Deus, como Deus julgará, que tipo de trabalhadores temos sido para Ele? Eu fico imaginando. Nós devemos edificar nossa vida com a palavra de Deus. Nós temos que buscar dentro da palavra de Deus orientações para as nossas vidas. A palavra de Deus por si mesma já nos indica como viver e como servir a Deus. Os crentes que ignoram a Bíblia certamente se envergonharão no dia do julgamento. O estudo consistente e diligente das Escrituras Sagradas é vital. Nós não podemos abrir mão disso. Caso contrário, nós seríamos impelidos a negociar, a negligenciar, a fazer coisas que não deveríamos ter feito. E não vale a pena abrir mão da direção e orientação que Deus tem para as nossas vidas dentro da sua palavra. Por fim, o quarto e último subtópico do terceiro tópico, que maneja bem a palavra da verdade, ainda que retirado de 2 Timóteo 2,15. A palavra da verdade é a Bíblia Sagrada. O obreiro do Senhor precisa apresentar-se primeiro a Deus como aprovado, para depois apresentar-se diante dos homens com eficácia. O seu papel não é torcer as Escrituras Sagradas, mas manejá-la bem. Enquanto os falsos mestres desvirtuam as Escrituras, o obreiro fiel, o obreiro que se curva às Escrituras Sagradas, deve saber manejar bem, ou seja, pregá-la com fidelidade, com sinceridade. O obreiro de Deus deve dominar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, deve conhecer suas doutrinas, seus princípios. Nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Aquele que ensina deve esmerar-se em fazê-lo. Quem prega a palavra precisa ser um mestre da palavra. Aquele que cessa de aprender, cessa também de ensinar. Vou repetir. Aquele que cessa de aprender, cessa também de ensinar. Quem não abastece a sua própria alma com a palavra, não pode alimentar os outros com a palavra. Nós não podemos ensinar os outros a partir da plenitude das nossas emoções e do vazio da nossa mente. E o fato de eu estar aqui comentando a palavra de Deus com os irmãos já é um gatilho para eu estar me preparando dia após dia, estudando, lendo, pesquisando, para que eu possa estar aqui falando ao coração dos irmãos. Da mesma forma é a palavra de Deus que eu estarei pregando à noite. Eu tenho que meditar, eu tenho que ler, eu tenho que escrever, eu tenho que fazer apontamentos, eu tenho que fazer um esboço. Eu não posso chegar de mãos abanando e falar aquilo que vem na telha. Eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar preparado. O homem e a mulher de Deus que deseja ser bem-sucedido, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, que bendiga o seu nome, que exalte o seu nome, precisa fazer a sua parte. Nós aprendemos então nessa manhã
nesse comentário, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e, como palavra de Deus, deve ser recebida, crida, obedecida como autoridade suprema em todas as coisas patentes à vida e à piedade. Na igreja, a Bíblia deve ser a autoridade final em todas as questões de ensino, em todas as questões de repreensão, de correção, em todas as questões de doutrina, de instrução na justiça. Ninguém pode submeter-se ao senhorio de Cristo sem estar submisso a Deus e a sua palavra como autoridade máxima. E como filhos de Deus, meus amados, nós não podemos afastar-nos jamais das Escrituras Sagradas. Destas todos dependemos vitalmente. Ela que alimenta a nossa alma. Quanto mais a estudamos, mais íntimos seremos do seu autor. Não tenha dúvida disso. Até porque Jesus é a palavra. Todos na igreja devem amar, estimar e proteger as Escrituras como um tesouro, tendo-as como a única verdade de Deus para um mundo perdido e moribundo no qual nós estamos nos encaminhando. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a vida de cada irmã, de cada irmão que tem tido no seu coração o desejo de aprender, o desejo de conhecer a Deus, de amadurecer, baseado na sua santa palavra. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Foi um prazer e tem sido muito grande o prazer de nós estarmos juntos nas manhãs de domingo, estudando a santa palavra de Deus. Amém, queridos? Deus seja com cada um dos irmãos. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela companhia. Eu quero agradecer aqui, deixa eu ver se eu encontro o nome de alguns, para estar agradecendo. Se você citou, eu já estou vendo aqui nosso irmão João Marcos. A paz do Senhor, Joãozinho. Deus abençoe a sua vida. Já estou vendo aqui a nossa irmã Luzenilda, que Deus abençoe a sua vida. A nossa amada esposa do nosso pastor, irmã Luzenilda. A todos os nossos irmãos. Estou vendo aqui a nossa irmã Lurdinha. Deus abençoe. Nosso irmão Diácono Luciano. Deus abençoe, querida. Obrigado pela companhia de sempre que a irmã tem nos ofertado. Obrigado por poder estarmos juntos, né? Obrigado, querida, pela poder estarmos aprendendo juntos um com o outro. Nossa irmã Zenaide, quem mais está conosco? Vai falando aí, queridos, que eu vou citando, porque no momento aqui eu não tenho como ver a face dos irmãos. Vamos ver se eu consigo aqui. Muito bem. Nosso irmão João Marcos, nossa irmã Luzenilda, nossos irmãos estão conosco, nos honrando com a sua presença. Obrigado, queridos, mais uma vez. Lembrando os irmãos que à noite, se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos juntos ali na Igreja Brasil para Cristo. Irmã Maria José também está conosco. Deus abençoe, querida. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, compartilhando a palavra do Senhor. Tá bom? Deus abençoe a todos, queridos. Um bom domingo a todos, em nome de Jesus. Uma semana abençoada a cada um dos irmãos. Não abramos mão de estudarmos a palavra de Deus. Não abramos mão de lê-la. Não abramos mão de descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas, dentro da sua santa palavra. Amém? Esse é o desejo do meu coração. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e sempre. Deus abençoe a todos. Obrigado. Se assim o Senhor permitir, no domingo que vem, nós estaremos juntos de novo, estudando a lição de número 9, que tem por título Vivendo o Fervor Espiritual. Esse é o título da nossa lição do domingo que vem. Vivendo o Fervor Espiritual. Lógico que eu conto com a presença de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Bom domingo a todos, um bom culto para todos nós, logo mais à noite. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.